Olá, soberana! Seja muito bem-vinda ao Soberancast. Uma honra ter você aqui para tomar um café comigo. Pega aí a sua dose dupla de cafeína, que hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que é essencial para quem quer ser reconhecida, para quem quer ser respeitada como uma verdadeira profissional da área da beleza. Vou dividir uma coisa aqui com vocês. Muitas das minhas alunas me questionam a seguinte coisa: Verô, como é que você consegue continuar cobrando high ticket agora que você está atendendo aí na sua casa? Conheço várias clínicas luxuosas aqui na minha cidade que não conseguem passar essa autoridade que você passa para as clientes, mesmo atendendo em casa. Como é que você faz isso? Bem, se você também tem essa dúvida, se você quer mostrar para sua cliente essa imagem de profissionalismo, de autoridade, independentemente do local onde você atende, fica comigo até o final desse episódio, que eu vou te contar tudo, tudo mesmo que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Eu sou Verônica Soberan, eu sou empresária e educadora de estética do olhar há 12 anos e eu decidi resumir nessa temporada toda a minha experiência com encantamento e fidelização de clientes, toda a minha experiência com relacionamento com o cliente, em 12 episódios práticos, que vai te ajudar a ser vista pela sua cliente como uma profissional de altíssimo valor. Me fala uma coisa, Soberana, quem você conhece que já parou a vida para te entregar totalmente de graça o conhecimento e a experiência que demorou 12 anos para adquirir? Eu não conheço ninguém que faz isso. Ninguém mesmo. Qualquer guru da internet ia te vender todo esse conteúdo aqui por, no mínimo, uns R$ 2.000. É ou não é verdade? Então, ó, aproveita ao máximo, ouça quantas vezes for necessário e para retribuir tudo que eu tô fazendo aqui com todo o meu carinho para você, espalhe para mim essa notícia. Compartilhe esse podcast nos seus stories, nos grupos de WhatsApp que você participa. Envia para seus colegas de profissão. E quando for postar no story, me marca, @verossoberan, para eu saber que tá fazendo sentido para você os temas que eu tô trazendo aqui. Me marca que eu vou fazer questão de repostar, tá bom? Bem, como fazer então a cliente te respeitar? Como mostrar profissionalismo em qualquer lugar de atendimento? Se você quer que as suas clientes olhem para você e vejam uma profissional séria, confiável e competente, esse episódio foi feito para você. Eu vou te entregar tudo que você precisa saber para que ao final você esteja pronta para transformar completamente a percepção que as pessoas, principalmente as clientes, têm de você e do seu trabalho. Bem, chega de blá 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 e vamos começar. E a gente vai começar com o básico, com aquilo que muitas vezes é mal compreendido. O que de fato é o tal do profissionalismo? O que é ser profissional para você? Muita gente acha que ser profissional é ter um certificado, aliás, ter vários certificados, né? Pendurados ali na parede de atendimento. Acha que ser profissional é usar um uniforme bonito, novo, ter um espaço luxuoso de atendimento num bom bairro da cidade. Mas para mim, soberana, profissionalismo não tem muito a ver com todas essas coisas, não. Profissionalismo para mim é um conjunto de coisas. Essas coisas contribuem, mas tem muito mais. Por exemplo, como você se apresenta, como você se comunica, como você gerencia o seu tempo e, é claro, a experiência que você tem para oferecer para o cliente. Ser profissional significa ser pontual, significa estar sempre preparada, ser intencional, lembra? Ser organizada, manter uma postura respeitosa, uma postura empática. Significa também cumprir com a sua palavra, ter clareza nos valores, nas políticas dos seus serviços e, acima de tudo, saber dizer não quando for necessário. Porque assim você consegue manter uma integridade entre o seu pessoal e o seu profissional. Para mim, tudo isso é princípio básico de qualquer profissional, independente de ser da área da beleza ou não. Todo profissional precisa ter. Precisa estar muito claro para o seu cliente esses pontos que eu mencionei agora. Eu acredito que ser profissional é cumprir tudo aquilo que é indiscutível. Entende? Vou te explicar melhor. Nem tudo na vida é discutível ou relativo. Algumas coisas simplesmente são o que são. Uma boa localização, por exemplo. Se algo é perto ou longe, é algo relativo, discutível. Por quê? O que é perto para mim pode ser longe para você. Entende? Outra coisa discutível é preço. O que é barato para mim pode ser caro para você.
Agora, o que não é discutível, o que não é relativo? Pontualidade. Numa mesma cidade, não tem horários diferentes. Se nós estivermos na mesma cidade, quando for meio-dia para você, vai ser meio-dia para mim também. E os profissionais da beleza ainda não realizam procedimentos à distância, né? Com certeza você vai estar na mesma cidade que a sua cliente. Então, quando for meio-dia para você, vai ser meio-dia para sua cliente também. Então é indiscutível a pontualidade. Outra coisa indiscutível: respeito. Quando se trata de respeito, não tem essa de mais, menos, se merece, não merece. Ou se tem ou não se tem. Simples assim. E todas as pessoas devem ser respeitadas. Ah, Verônica, mas essa cliente, ela é meio picareta, ela é meio, assim, difícil, sabe? Você não tem que gostar da pessoa. Você não tem que ajudar. Você não tem muito menos atender essa cliente. Você não é obrigada a atender. Mas respeitar essa pessoa, você precisa, é indiscutível. Tratá-la com respeito quando ela vier falar com você, seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, você precisa, isso é indiscutível. Outra coisa discutível: biossegurança. Existem leis, existem portarias da Anvisa que regulam as práticas sanitárias, e se você segue essas práticas, você é profissional. Se você não segue, então você não é profissional, desculpa. Outra coisa que pra mim é indiscutível é palavra, integridade. Se você falou algo, você precisa honrar aquele algo. A pessoa que não tem palavra, ela não tem absolutamente nada. Então, se você vendeu algo para cliente e entregou outra coisa, ela vai enxergar você como alguém que não tem integridade, como alguém que queria passar ela para trás, alguém que quis enganá-la. E aí você perde total o profissionalismo. Então, pontualidade, respeito, integridade, a sua palavra, né? E biossegurança, no meu ponto de vista, são requisitos básicos de profissionalismo, principalmente para a área da beleza. Se você tiver 50 certificados na sua parede, um espaço lindo, luxuoso, e não tiver esses 4 requisitos que eu citei, sinto muito, mas você não é profissional. A Verô, então quer dizer que se eu realizar um procedimento sem ter capacitação para isso, sem ter um certificado, mas se eu for pontual, fizer a biossegurança, eu tô sendo profissional? Não, não foi isso que eu quis dizer. A partir do momento que você assume o risco de fazer um procedimento sem ser capacitada para isso, sem ter capacitação técnica adequada, você está colocando em risco a saúde física e psicológica da sua cliente. E isso é falta de respeito. E se você não tem respeito, já faltou aí um dos 4 requisitos que eu disse. E não tem que ter um ou outro. Você precisa ter os 4. Os 4. Então, se você quiser saber se você está sendo profissional ou não, é só se perguntar: eu estou respeitando minha cliente em todos os sentidos possíveis? Ou estou faltando com respeito com ela em algum ponto? Seja bastante ampla nessa pergunta. Por exemplo, oferecer serviços que você não tem capacitação técnica é uma falta de respeito. Eu estou seguindo a cartilha de biossegurança? As minhas atitudes, elas estão sendo coerentes com as minhas palavras? Eu estou sendo íntegra? Estou fazendo aquilo que eu falo? Estou entregando aquilo que eu vendo? Eu respeito o meu tempo e o tempo da minha cliente? Ou eu deixo minhas clientes esperando na recepção? Amontou todo mundo para atender? Atendo correndo? Responda essas perguntas para si mesma. Se você está tendo respeito, se você está cumprindo biossegurança, se você está sendo pontual e se você está tendo integridade. Você precisa de 4 sims muito claros. Se a resposta for não, depende ou talvez para qualquer uma dessas perguntas, então você não está sendo profissional. Pontualidade, biossegurança, respeito e integridade. São valores inegociáveis. E são valores que eu deixo bem claro para minha cliente, para as minhas clientes, desde o primeiro contato que elas têm comigo. Eu, Verônica, sou extremamente pontual. Se tem uma coisa que me tira do eixo, é ficar esperando. Então eu faço de um tudo para não deixar as minhas clientes esperando. É claro que imprevistos acontecem, com todo mundo, sem exceção. Mas esse é um valor tão importante para mim que dá para contar nos dedos as vezes que eu deixei uma cliente esperando na recepção nesses 12 anos de trabalho com beleza. E as poucas vezes que aconteceu foi porque realmente fugiu do meu controle, numa extrema necessidade. E as minhas clientes sabem disso. Sabem ao ponto delas respeitarem o meu horário. Se alguma cliente minha precisa atrasar, elas me avisam. Nem que seja assim, em cima da hora.
Aconteceu um imprevisto agora, Verônica, eu vou atrasar, eu sei que eu vou chegar atrasada, se você não conseguir me atender, tudo bem, mas eu tô te avisando que é pra você não ficar me esperando. Elas sabem disso. São coisas que eu não preciso falar, porque ao longo dessa jornada eu já deixei bem claro para elas, entende? Então você não precisa ficar lembrando a sua cliente o tempo todo que você cumpre biossegurança. Se ao longo da sua jornada você for demonstrando isso para ela com coisas simples. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um procedimento de micropigmentação, eu sempre abro a minha agulha na frente da minha cliente. E eu sempre faço questão que elas olhem. Olha, cliente, eu estou abrindo a sua agulha. Você confere aqui pra mim? Ela tá fechadinha, tô abrindo aqui na sua frente. Para que ela se sinta segura durante o procedimento de que eu não estou reutilizando agulhas. E a maioria das minhas clientes que fazem, né, com frequência esse procedimento a cada 10, 12 meses, elas nem se preocupam mais. Eu falo: "Olha, cliente, estou aqui abri ai, Verônica, não vou nem abrir meu olho, que eu já confio em você, não tem por que você me mostrar as coisas que você está fazendo". Elas já têm essa confiança. Para elas, mesmo que qualquer outra pessoa fale que eu não sou profissional, ela vai me defender, porque ela sabe, ela conhece, ela tá aqui. Ela sabe o meu proceder. Então você não precisa ficar lembrando para os seus clientes: "Olha, eu trabalho com biossegurança. Olha, eu trabalho com biossegurança". Desde que você mostre as suas atitudes e que essas atitudes sejam coerentes, entende? Então, se você quer passar profissionalismo, ajuste esses 4 pilares: respeito, pontualidade, biossegurança e integridade. Entende? Durante meu o meu atendimento na clínica, eu precisei contratar algumas profissionais em vários momentos, né. E uma das coisas que eu sempre quis que fossem cumpridas pelas candidatas eram esses 4 pontos. Se ela não sabia a técnica, era algo que eu não levava muito em consideração, porque eu podia treiná-la. Então, de repente, ela não tinha muita experiência, ela estava começando agora. Contratei várias meninas que não tinham experiência no trabalho, porque eu conseguia treiná-las, né? E, na minha opinião, era até melhor, porque elas aprendiam da minha maneira. Isso seria muito melhor, né? Pro padrão que eu entregava ali na clínica. Agora, se a candidata que eu estava sendo entrevistada ali por mim, não demonstrasse, nenhum desses 4 ou algum desses 4 ou durante o trabalho ali, ela já tinha sido contratada, mas eu percebesse que durante o trabalho ela não tinha nenhum desses pontos ou algum desses pontos, era o que me fazia demiti-la. Então, de repente, você não tá dando certo nos locais onde você tá atendendo, não é porque você não faz uma boa técnica, é porque você não tá sendo profissional. Teve uma candidata que eu entrevistei uma certa vez, que ela ficou muito brava comigo, muito brava mesmo. Tava tudo certo pra ela começar, tudo certo. A gente fiz a entrevista, ela fez o teste, atendeu super bem, foi bem na técnica, uma menina simpática, uma belezinha. E aí, quando eu fui acertar o contrato com ela, fui passar as diretrizes da clínica para ela, eu disse que ela precisava chegar com 30 minutos de antecedência da cliente que ela fosse atender para preparar o local, para ver se estava tudo certo, para recepcionar a cliente. Uma coisa que eu sempre quis que as minhas funcionárias fizessem era recepcionar a cliente, né? Não era só uma função da recepcionista. Eu queria que a profissional fosse na recepção buscar a cliente e levar ela para o atendimento. Então, ela precisava chegar mais cedo para arrumar a sala, preparar o ambiente, preparar o material, deixar tudo organizado e quando a cliente chegasse, ela estivesse lá esperando por ela para levá-la para atendimento. Sempre que isso acontecesse, porque demonstra que você tem uma preocupação, né, com uma cliente que aquele é um horário especial para ela. E aí ela ficou muito brava, porque imagina chegar meia hora antes da cliente, ela não estava ganhando por aqueles 30 minutos que ela chegou adiantada. Ela ia chegar no mesmo horário que a cliente. E aí ela não começou, ela não foi contratada, porque se ela não pra mim pontualidade é você tá com tudo pronto, não a cliente chegou e aí você vai arrumar a bancada, pelo amor de Deus, né, você já perdeu um tempão ali, enquanto você tá arrumando a bancada, se de repente falta algum material, o que que você faz? E aí ela não concordou com isso e foi embora, não quis começar a trabalhar e eu também não discuti. Depois de algum tempo eu descobri que ela tinha o hábito de deixar as clientes esperando, de marcar muita gente no mesmo horário e as clientes ficavam lá esperando, então já era dela, né, era uma coisa que ela não via que era importante, essa pontualidade. Bem, agora que você já sabe os 4 pontos básicos, né, necessários para que você seja vista como uma profissional, a gente vai falar sobre o local de atendimento. Não importa se você atende num grande salão, num estúdio montado na sua casa, no domicílio do cliente, não importa. O que importa é como você faz esse espaço funcionar ao seu favor. Como que você está usando esse ambiente? O ambiente que você atende, ela deve ser uma extensão da sua marca pessoal. Tem que refletir o seu profissionalismo, o seu cuidado, a sua dedicação.
Isso começa com a organização, com a limpeza, isso é o básico, né? A funcionalidade do espaço. O ambiente desorganizado passa a impressão de descuido, de falta de seriedade, de relaxo. Mesmo que seja no melhor bairro da sua cidade, no bairro mais caro da sua cidade, com uma decoração extremamente luxuosa, assinada pelos melhores arquitetos. Aquele lixinho ali em cima do carrinho que você não tira já passa uma impressão de descuido para a cliente, de que você não se importa com ela, de que ela não é importante. Comentei com vocês que eu tinha uma aluna que atendia num carro alugado, né? Ela morava com os pais, não tinha espaço para fazer um estúdio na casa dela, não achou ninguém na cidade para fazer parceria. E aí, quando ela me pediu orientação de como ela ia fazer para atender, eu perguntei para ela: quem que você quer atender? E o que você tem diferente no mercado atual para oferecer? E aí ela decidiu que ela ia para a cidade vizinha alugar um carro para atender, porque se ela alugasse uma sala comercial, mesmo que ela não tivesse clientes, ela teria aquele custo fixo ali, né? Já o carro não, ela só alugaria o carro no dia que ela tivesse atendimentos para fazer. E aí ela foi lindamente, pegou a dor que ela tinha, né, que era onde não ter onde atender, escolheu um público que poderia gostar dessa ideia e focou nisso. Ela fazia mais ou menos 2 a 3 clientes por dia, no horário aí entre 10 e 5 horas da tarde, cobrando na época R$ 150. Isso foi antes da pandemia. Chegava na cidade, pegava o carro, atendia os clientes, devolvia o carro, voltava para casa com R$ 350 no bolso. No carro tinha ar-condicionado, música, privacidade, conforto. Tinha tudo que ela precisava, menos o banheiro. E aí eu te pergunto, ela era menos profissional porque ela atendia no carro? Claro que não. Primeiro, porque ela foi minha aluna. Então, antes de mais nada, antes de receber o certificado, ela já tinha formado os 4 pilares do profissionalismo. Eu deixo isso muito claro para as minhas alunas. Que o certificado é só um pedaço de papel. O que vai fazer ela ser um profissional de verdade é ela ter formado esses 4 pilares que eu falei agora para você. Então, naquele momento, ela se tornou, na verdade, uma profissional diferenciada. Não só uma profissional, se tornou uma profissional diferenciada. Que oferecia um serviço impecável, uma experiência simples, porém muito eficiente, sem um ambiente instagramável, sem cappuccino com Nutella, sem luxo nenhum. Mas em menos de 6 meses, ela fidelizou uma cartela de clientes que fechou a agenda dela. Na época, do final de 2018, por volta de 2018, ela estava faturando em média R$ 8.000, atendendo de segunda a sexta, em 3 estacionamentos diferentes, com carro alugado. Tirando os custos do aluguel, gasolina, aluguel do carro, né? Gasolina, material, a publicidade que ela fazia pela internet. Ela colocava no bolso cerca de R$ 5.000 todos os meses, aos 19 anos. 1 ano e meio depois, quase 2 anos, já na pandemia, né? Quando voltou a pandemia, voltamos da pandemia, ela já estava morando sozinha, lá nessa cidade onde ela ia atender, e tinha uma sala comercial dentro da Galeria do Tausch, um dos bairros mais nobres da cidade de Sorocaba. Então, passou lindamente pela pandemia, porque ela tinha aquela exclusividade, né? Era ela e a cliente, só, mais ninguém. Passou lindamente pela pandemia e continuou com os planos dela. Em nenhum momento deixou de ser profissional, porque ela atendia num local que não era o padrão. Então, soberana, não é aonde você atende que te torna profissional. É como você atende, como você usa esse espaço para complementar a experiência que você dá para sua cliente. Hoje, atendendo em home based, eu tenho exatamente a mesma postura que eu tinha quando eu atendia na minha clínica no centro da cidade, com uma equipe de 6 funcionários. Eu continuo me arrumando para receber minha cliente. Eu continuo deixando o meu ambiente pronto para receber essa cliente. Eu vou buscá-la na porta. Eu vou deixá-la na porta. As mesmas músicas tocam, o mesmo cheiro. Nem parece que ela mudou de ambiente. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para te contextuar. Você que não me conhece, né? Que está chegando agora aqui nesse podcast. Eu atendo há 12 anos. Mais de 12 anos já. Eu comecei a atender no sofá da minha casa. Eu já atendi em vários lugares, tá? Mas eu comecei, meu primeiro atendimento pago foi no sofá da minha casa. Foi uma rena, ficou horrível. E eu já atendi em vários lugares. Já atendi na casa da cliente, já fui funcionária de salão, já aluguei sala comercial em clínica de estética e em salão também. Já passei por vários lugares. E nos últimos 5, 6 anos, eu tive 3 clínicas no centro da minha cidade.
2 em sociedade com outras profissionais da beleza e 1 em sociedade com o meu marido, que é estrategista digital. Alguns meses depois do meu filho nascer, eu decidi desacelerar para conseguir ficar mais perto dele, viver essa experiência da maternidade, porque eu trabalhava demais. Era bem workaholic mesmo. Mas aí por esse e por alguns outros motivos que eu contei lá já no meu Instagram, dá uma olhada lá se você tiver curiosidade, é @verossoberan. Eu decidi mudar os mares. Foi essa uma decisão muito difícil para mim, mas como eu tinha outros projetos e como eu estava naquela fase, de realmente viver a maternidade e eu me focar, né, muito na minha família, e também pela dificuldade que eu estava tendo de encontrar profissionais que realmente eram profissionais, eu tinha que treinar todo mundo muito do zero, treinar o básico, sabe. E eu não estava tendo tempo para focar nesse treinamento. Então eu decidi parar, viver a maternidade e usar o tempo que eu tivesse, né, que não fosse ali de segunda a sexta, para fazer esse treinamento. E foi aí que veio a ideia do podcast, das mentorias, enfim. Treinar os profissionais da beleza para esse profissionalismo antes de voltar com a clínica, porque daí quando eu voltar eu já vou ter um pouco mais de facilidade. Se eu vejo que a pessoa não é muito profissional, eu falo para ela: "Ó, escuta lá meu podcast". Então já vai estar pronto, já vai ser mais fácil para mim. Então eu criei novos projetos, né, passei a atender apenas um grupo seletíssimo de clientes aqui no sistema home based, né, ou seja, num estúdio aqui dentro da minha casa. E foi uma experiência muito positiva para mim. Só para vocês entenderem melhor o porquê que eu fechei a clínica, o porquê que eu passei a atender aqui, para que vocês entendam um pouco mais dessa história, tá? Se você quiser saber os detalhes, vai lá no meu Instagram, porque eu contei lá essa história, deixei lá registrado. É só ir lá para stalkear que você vai saber de todos os detalhes. E só para você entender, eu moro longe, num bairro super afastado, tem um trecho de rodovia, não dá para vir a pé. É difícil até para achar Uber para cá. Além disso, além da distância, eu restringi os meus horários ainda mais, né, para encaixar aí com os horários do meu filho, e eu não baixei os meus preços. E ainda assim eu mantenho um ótimo fluxo de atendimento. Todos os meus clientes vieram? Não, óbvio que não. Tem muita gente que não dirige que não consegue vir. Mas 70% das minhas clientes vieram sem reclamar. Por quê? Porque não era o lugar. Não eram as funcionárias, não era a minha equipe. Não era a decoração da clínica. Sou eu. É o meu trabalho que atrai elas. O meu relacionamento. A postura que eu tenho que fideliza as minhas clientes. Tá fazendo sentido para você? Então, o ambiente é importante? É importante. Mas de nada adianta um local perfeito se o seu comportamento não for condizente com aquilo que você quer transmitir para o seu cliente. O seu profissionalismo ele deve ser visível em cada detalhe, desde o primeiro contato até a despedida da cliente. Ao atender a domicílio, por exemplo, você tem que chegar pontualmente, tem que estar preparada, tem que levar todos os materiais, tem que estar pronta para se adaptar ao espaço da cliente, mas sem abrir mão da sua organização e do conforto dela. Quando eu atendia a domicílio, eu carregava uma maca, daquelas macas portáteis, sabe, um peso desgramado aquela maca, meu Deus, era um sofrimento. Eu chegava pingando, assim, arrastando a maca pra tudo que é lado. E aí eu decidi que eu não ia mais levar a maca, porque era um trambolho gigante, e às vezes tinha lugar que eu ia atender que eu nem conseguia montar a maca, então era nossa, um elefante branco, não tinha muita função. E aí eu decidi que eu não ia mais levar a maca, ia levar só a maleta, eu usava uma maleta pra carregar as minhas coisas, pra atender as clientes. E aí tinha lugares que eu chegava pra atender, eu atendia numa cadeira, às vezes eu atendia no sofá. Eu já cheguei a atender cliente de pé, encostada na parede, que eu não tinha o que fazer. Então você precisa pensar em todas essas coisas. Você vai atender na casa da cliente, pode ser que ela tenha onde sentar pra você fazer a sobrancelha, os cílios dela. Na época eu fazia só sobrancelhas, eu não fazia cílios. Mas pode ser que ela não tenha um lugar. E aí o que você vai fazer? Você tem que pensar em todas as possibilidades. Se eu tiver que fazer uma sobrancelha em pé, eu consigo fazer uma sobrancelha em pé? Se você não conseguir, então pode ser que esse não seja o melhor formato de atendimento para você. Então, ser profissional é pensar antecipadamente em todas essas situações para que você esteja preparada. Imagina chegar na casa da cliente e falar: puxa, desse jeito não vou conseguir te atender. A frustração dessa pessoa. Se você atende no estúdio ou no salão, você precisa manter o local sempre impecável. Tudo organizado, fácil acesso. Você precisa respeitar os horários agendados.
Atender cada cliente como se fosse a cliente mais importante do dia. Dá total atenção durante o tempo que ela estiver ali com você. Esquecer o celular, esquecer a conversa paralela. O que me deixa doida, tem uma coisa que me deixa doida, é fazer algum procedimento, fazer cabelo, fazer unha, fazer qualquer coisa. E aí a profissional que tá lá me atendendo, ela fica batendo papo com a outra profissional, às vezes tá batendo papo com a recepcionista, fica gritando na minha orelha. Gente, isso é muito, muito, muito desconfortável. Isso é uma tremenda falta de respeito. Se a cliente tá ali sentada, ela marcou um horário contigo, a sua atenção tem que ser dela, de mais ninguém. Esquece a cara amarrada. Esquece a reclamação. É o momento dela. Ela tá pagando pelo seu tempo. O mínimo que você tem que fazer é dar atenção pra ela. Ah, mas se a cliente não quiser atender, não quiser conversar, respeita. Não precisa ficar puxando assunto. Mas também não precisa ficar conversando com outra pessoa. Fecha a boca. Dá o tempo que ela quer. De que adianta 50 certificados ali se você não sabe dar o tempo de qualidade para sua cliente? Entende? Bem, agora que a gente já cobriu o básico, a gente vai falar de estratégias para ir além, para fazer com que seus clientes não só queiram voltar, mas também indiquem você para outras pessoas, para as amigas dela. E uma das chaves para isso é a comunicação. Explique sempre o que você está fazendo. Lembra que eu falei que eu sempre mostro para minha cliente, se ela tiver de olho fechado, eu faço questão que ela abra os olhos para ver que eu estou abrindo ali a agulha na frente dela? Que se você é manicure, que você está abrindo ali o envelope do alicate que você esterilizou na frente dela. Mostra o que você está fazendo. Fala para ela por que você escolheu determinado produto, por que você escolheu essa técnica para fazer nela. Como que isso traz, que tipo de benefício isso traz para ela. Isso não só educa a sua cliente, né, vai deixando ali gravado no inconsciente dela a sua maneira de trabalho, como também cria um vínculo de confiança. As clientes que eu já atendo há um certo tempo, né, que já vieram algumas vezes, hoje a maioria das minhas clientes são assim, eu atendo pouquíssimas clientes novas, elas têm um grau de confiança no meu trabalho que é surreal. Por quê? Porque eu falo para elas o tempo todo que eu sou digna da confiança delas? Não. Porque eu sempre trabalhei de uma determinada forma, tão consistentemente, que ficou gravado no subconsciente dela que essa sou eu, que eu não vou fazer diferente. Então, o que você tá gravando no inconsciente da sua cliente? Que você é desorganizada? Que você não tem pontualidade? Que você não limpa seu material? O que você tá deixando gravado no inconsciente da sua cliente? Imagina que uma cliente nova chegou para fazer uma rena. Você recebeu ela, foi super educada, fez lá o procedimento, o resultado foi bem legal. Você cobrou um preço aí dentro da média. E aí essa cliente vai embora. Numa outra vez, essa mesma cliente que te procurou, ela vai numa outra profissional. Digamos que ela não tenha conseguido horário com você, foi numa outra profissional. Essa profissional também foi educada, também entregou um bom resultado, também tem o preço parecido com o seu. Então, o que vai fazer essa cliente preferir você e não essa outra pessoa, essa outra profissional? Se você só entrega o básico, o mais do mesmo, o que todo mundo entrega. Ah, porque o meu serviço é de qualidade. O serviço de muita gente é de qualidade. Ah, mas eu tenho um bom atendimento. O atendimento de muita gente é muito bom. O que você faz de diferente para criar ali uma ponte de confiança, para que essa cliente prefira o seu serviço, não a da sua concorrente? Você acha mesmo que o seu cappuccino com Nutella vai fazer ela voltar? Não vai. Você acha mesmo que os seus 50 certificados pendurados na parede vai fazer ela voltar? Que o seu quadro aí de flores de plástico para ela tirar foto pro Instagram vai fazer ela voltar? A sua cliente só vai voltar se ela sentir confiança, se ela sentir segurança no trabalho que você está oferecendo para ela. Conversa com a cliente, entende o que ela quer. Mostra para ela o que você está usando, por que você está usando. Explica por que a sua técnica é a melhor opção para ela. Se vende durante o seu procedimento. A sua cliente precisa se sentir segura do início ao fim. Segura porque ela escolheu a melhor opção. Porque mesmo se algum dia você não tenha horário para ela, mesmo que um dia ela procure outro profissional, você não vai precisar ter medo, porque ela com certeza vai querer voltar para você. Porque foi com você que ela se sentiu segura. Outra estratégia é oferecer serviços ou produtos que complementem o resultado que você está buscando. Mesmo que você não venda esse produto, mesmo que você não faça esse serviço, você pode mostrar para ela que você entende daquilo, linkando com a necessidade dela uma outra experiência, por exemplo. Uma cliente de uma manicure, tá lá com a unha fraca, quebradiça. Você pode oferecer para ela um cronograma de fortalecimento. Ou indicar para ela uma base fortalecedora para ela ir passando na casa dela. Mesmo que você não tenha para vender. Mas fala para ela
Quais os produtos que você indicaria? Porque ela tá confiando em você. Se você tá indicando, é porque realmente vai ser bom para ela. Tomem cuidado só uma questão de medicação. Medicação a gente não pode não indicar para as clientes. Mas você pode indicar que ela, sugerir que ela procure um médico. Poxa, meu cabelo tá caindo, meus cílios estão caindo, minha sobrancelha tá caindo, aparece bastante. O que que eu faço? Olha, eu sugiro que você procure um médico, porque pode ser falta de vitamina, pode ser questão hormonal, pode ser estresse. Então é importante você identificar o ponto correto, né? O motivo correto dessa fraqueza nos seus cabelos, na sua sobrancelha e nos seus cílios. Mostra pra ela que você entende, mas sem se intrometer, né? Sem falar, olha, compra remédio e tal, porque essa não é nossa competência. Mas encaminha ela para um profissional competente. Encaminha ela para uma orientação que vai ajudar ela de alguma forma. Mostra que você se preocupa. Depois de um tempo, manda uma mensagem para ela. Oi, e aí, você marcou aquela consulta? Você fez os exames? O que que deu? Como é que foi? O médico passou alguma vitamina? Não, não passou. Ah, então seria interessante procurar um outro profissional. O que que você acha? Então mostra para ela que você se interessa. Mas faça isso de uma forma genuína, tá? Pensando realmente no que é melhor para essa cliente, não só para arrancar dinheiro dela ou oferecer por oferecer sem nenhum resultado real. Estuda sobre os assuntos para que você consiga falar com propriedade para ela. E aí depois, né, dessa orientação, você pergunta se realmente foi eficiente, se não foi, se ela fez aquilo que você sugeriu, para criar esse vínculo aí de confiança, como se ela estivesse realmente conversando com uma amiga dela. Isso vai fazendo a cliente se abrir mais com você. E quanto mais ela se abre, mais forte fica um vínculo entre vocês. Bem, chegamos ao ponto prático do nosso episódio, Soberana. Eu quero propor um exercício bem simples, porém muito poderoso, que funcionou super comigo e que você pode começar a aplicar já hoje ali no seu estúdio. Eu criei um ritual de atendimento lá no início que eu chamava de pré-fopós. É um nome feio, né? Pré-fopós. Mas eu fiz esse nome para não esquecer dos passos. Vou explicar melhor para vocês. São 3 passos que me garantia oferecer uma experiência memorável para minha cliente. O pré, né, do pré-fopós, o pré é de preparação. Então, 15 minutos antes da cliente chegar, eu revisava o meu espaço, se estava tudo limpo, conferia os materiais, os procedimentos que eu ia realizar. Deixava tudo organizado, para não ficar levantando, derrubando as coisas, né, abrindo e fechando portas durante o atendimento dessa cliente. Eu retoco o spray, né, o aroma da minha sala, confiro se a temperatura do ar-condicionado está agradável, eu espero a minha cliente na porta, para que ela saiba que realmente eu me preparei, aquilo que eu falei que eu exigia das minhas funcionárias, né, essa preparação. Então, tenha essa preparação. Confira tudo antes, deixa tudo preparado. Se a sua cliente gosta de café, se você sabe que ela gosta de café, já deixa tudo no jeitinho, para que quando ela chegar, você passe aquele cafezinho, ela sinta aquele aroma e saiba que você lembrou dela. Então, é a hora de você mostrar suas intenções, né? Nessa preparação. Segundo passo é o foco. É o foco, tá? Quando a cliente chegar, você precisa lembrar que o foco do atendimento, o foco daquele horário é ela. Nada mais. Deixa o celular de lado, esquece a Alexa, o smartwatch, não fica conversando com outras pessoas. É só você e a sua cliente. Antes de começar o procedimento, caso ela queira, prepara a bebida dela, conversa um pouco sobre o procedimento, explica para ela o que você vai fazer, mostra os produtos que você vai utilizar, alinha as expectativas, né, tanto as suas quanto as delas. As dela, pergunta para ela o que ela espera do resultado, explica o seu trabalho, deixa ela confortável, deixa ela à vontade. Deixa claro para ela que o tempo todo é dela, que ela pode fazer pausas para ir ao banheiro se ela precisar, para tomar um café. Eu deixo, inclusive, a minha cliente atender o celular. Se ela realmente tiver uma emergência, eu deixo claro para ela, ó, se houver alguma emergência, se você precisar atender o celular, me avisa que eu vou fazer uma pausa para você atender o seu celular. Por quê? As minhas clientes, a maioria das minhas clientes, são mães. Então, elas deixam as crianças em casa, com o babá, com outras pessoas, para vir fazer os procedimentos. Principalmente no procedimento de cílios, que é um procedimento demorado. Eu sei dessa necessidade, que elas deixaram a casa delas lá para vir fazer o procedimento comigo. E que ela vai ficar muito nervosa, vai ficar preocupada ali se ela não conseguir mexer no celular. Então, isso é reconhecer o seu cliente. Seu cliente tem necessidade de ir ao banheiro com mais frequência? Seu cliente tem necessidade de fazer pausas porque ela é ansiosa, não consegue ficar muito tempo de olho fechado? A sua cliente tem necessidade de olhar o celular porque ela deixou a empresa sozinha, deixou os filhos sozinha? Entenda a necessidade dessa cliente e tranquiliza ela, fala para ela, ó, tudo bem se você precisar de uma pausa. Tem gente que não deixa a cliente fazer nada. E a cliente fica nervosa, fica ansiosa.
E isso interfere no seu resultado, interfere na experiência dela ali com você, porque vai ficar gravado no inconsciente dela que é desconfortável estar ali. Mostra pra ela que aquilo ali não é uma linha de produção, que houve um planejamento seu para receber ela, que aquele tempo é dela e que se ela precisar, você vai fazer uma pausa. Terceiro ponto, pós. 2 dias depois do procedimento, eu entro em contato com a cliente para saber se ela ficou feliz com o resultado, se deu tudo certo. Aproveito para pedir uma avaliação ali pro Google. Então você pode fazer a mesma coisa. Não precisa ser exatamente no momento que ela saiu de lá. Uma coisa que funcionou super pra mim lá na clínica, como tinha várias meninas atendendo, era deixar um dia na semana para fazer esse pós. Então, se você tem uma agenda muito corrida, de repente você pode separar um dia, um momento da sua agenda, sei lá, na sexta-feira à tarde. Na sexta-feira geralmente é o dia mais corrido, né? Mas na segunda-feira à tarde, você vai tirar para fazer o acompanhamento de todos os atendimentos que você fez na semana anterior. Daí você consegue oferecer esse respaldo, né? Esse suporte para suas clientes sem comprometer a sua agenda, sem comprometer os seus outros atendimentos. Mas é importante fazer esse pós, para que você saiba se realmente ela gostou, se você atingiu a expectativa dela, se você precisa melhorar em alguma coisa para o próximo atendimento, até para já deixar agendado o próximo atendimento dela. Para você pedir indicação. Oferece um mimo para ela pelas indicações. Olha, na próxima vez que você vem aqui, eu vou te dar um procedimento. Pode ser um procedimento que para você não tenha tanto custo, mas que vai fazer essa cliente se sentir valorizada. Oferece um cupom de desconto para cada amiga dela que fizer o serviço com você. E caso a cliente tenha o feedback negativo, né, nessa última etapa do pós, repara o erro. Repara o erro mesmo. Oferece alguma coisa, alguma cortesia para amenizar o desconforto, o descontentamento dessa cliente. Mas não ignora. Não joga a culpa para ela. Mesmo que seja. Fala, olha, deixa eu usar um exemplo aqui. Sei lá, uma cliente que fez um alongamento de cílios. Ela disse que eu mando uma mensagem para ela 2 dias depois, 3 dias depois, e ela me fala que ela foi pra praia, foi pra sauna e os cílios dela caiu. A culpa foi dela, porque não era pra ela ter ido pra sauna. Mas olha, eu acho que você esqueceu que você não podia ir pra sauna, mas não se preocupa, vem aqui que eu faço a reposição pra você, eu vou cobrar só uma taxa de material, não sei, mas resolve o problema, educa a cliente resolvendo o problema. Não joga toda a bomba pra ela, problema seu, você que foi pra sauna. Você educou ela? Você deixou gravado no inconsciente dela que ela não podia ir pra sauna? Não, então a culpa não é dela, a culpa é sua. Eu vejo muita gente no Instagram fazendo meme com cliente que não lava os cílios. Então fica lá, a cliente reclamou que o cílio está caindo, que não sei o que dá alergia, mas também não lava os cílios. Gente, que pessoa que não tem o hábito de usar cílios, usar alongamento de cílios, tem o hábito de higienizar os cílios com frequência? Não tem, a gente lava os cílios no banho. Ninguém para ali 2 vezes por dia para higienizar os cílios. A gente não tem esse hábito, não faz parte do nosso dia a dia, como escovar os dentes, por exemplo. Como é que você quer que a cliente tenha esse hábito de lavar os cílios se você não educou ela de uma maneira consistente sobre essa importância? É muito mais fácil lá jogar a culpa pra cima dela, porque ela não lavou os cílios, do que assumir sua responsabilidade de educação. Você é a profissional. Você precisa mostrar pra ela, lembrar ela: oi, gente, e aí? Já limpou seus cílios hoje? Já higienizou os cílios hoje? Ah, não higienizei, então, ó, não esquece, tá? Faz assim, 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 usa isso, isso e isso. Lembra a sua cliente. Porque isso também vai interferir na qualidade do seu serviço. Mostra pra ela que você se preocupou em resolver o problema e mais, mostra pra ela que você se preocupou em antecipar o problema. É isso que a sua cliente quer. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? A cliente, ela quase sempre aceita os nossos erros. Falo por experiência própria, eu já errei muito, já pisei muito na bola com o cliente. Mas elas sempre aceitam, porque eu vou lá, mostro pra ela que eu realmente errei, que eu não queria errar, mas que eu errei e que eu tô disposta a corrigir o erro. Não, Verônica, tudo bem, erros acontecem. Agora, se eu virasse as costas pra ela e falasse, ó, isso aí foi um erro seu, com certeza essa mulher me odiaria, ela nunca mais faria procedimento comigo. Então a cliente, ela quase sempre aceita os nossos erros, e o que ela não aceita é que a gente não resolva o problema dela. Independente desse problema ter sido criado por ela ou por você. Se você não resolver, não ajudar ela a resolver o problema, aí pronto, esquece. Ela vai odiar você. Vai falar mal de você pro mundo inteiro. Então começa a aplicar o pré-pós aí nos seus atendimentos. Faça uma autoavaliação com umas perguntas que eu citei aí no início do episódio para saber se você realmente é profissional. E faça o exercício de preparação, do atendimento, de foco na cliente
e o pós-atendimento. Com certeza, você vai se destacar de todas as profissionais aí que você conhece. Soberana, então, ó, no episódio de hoje, você aprendeu o que é de fato ser profissional, o que faz de você uma profissional. Você aprendeu também a melhorar de uma forma descomplicada a experiência que você oferece para sua cliente, né? Isso vai reforçar o seu profissionalismo. E eu tenho certeza que com isso, né, que a gente aprendeu no episódio de hoje, você vai se destacar aí das suas concorrentes facilmente. Você vai começar a fidelizar as suas melhores clientes. E com esses aprendizados, a gente encerra mais um episódio. E eu sei que agora você é capaz de mostrar profissionalismo para sua cliente em qualquer local de atendimento, assim como eu. E assim como a Lara, independente se você for atender no carro, na casa, no salão, você vai mostrar profissionalismo. E ó, se lembre que profissionalismo não é sobre o que você faz ou onde você faz, mas sobre como você faz. Se ficou alguma dúvida sobre o episódio de hoje, vai lá no meu direct, me chama, deixa um comentário que eu vou te auxiliar, vou te ajudar. E se você gostou desse episódio, se ele foi útil para você de alguma forma, não esquece de contar para todo mundo. Compartilha. Mostra para as pessoas, mostra para suas clientes que você está buscando ser uma profissional melhor, que você está evoluindo, que você está crescendo. Então compartilha esse episódio lá na sua rede social. Mostra que você está querendo evoluir, está expandindo a sua mente. Tá bom? Soberana, muito obrigada pela sua dedicação, pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Beijo, beijo, tchau.